Terceiro lugar, como viver um dia de cada vez. Versículo 26 e versículo 28. Observando o cuidado de Deus. A gente pode ler junto esses dois versículos. O versículo 26, vamos lá? 1, 2, 3. Observem. Isso. Observando o cuidado de Deus. Quando a gente lê esse texto, parece que dá a impressão de que o pássaro não trabalha, de que ele não faz nada, de que os lírios do campo também não. Mas Jesus chama a atenção da gente para dizer assim, olha, observem as aves nos céus. Logo de manhã, elas acordam e saem voando em busca do seu alimento. Elas se ocupam, elas não preocupam, mas elas se ocupam com a sua provisão, com a sua provisão futura. Também elas planejam, né, a sua vida, só que elas não ficam inquietas. Eu ouvi uma história, um tempo atrás, estava 2 passarinhos observando os humanos, e aí um olhou para o outro e falou assim, mas por que esse povo corre tanto, fica tão ansioso? Aí o outro respondeu, é porque eles não têm um Deus como nós. Só que a gente tem um Deus, como o Deus dos pássaros. E aí ele diz, observe, eu chamo a atenção para esse verbo, observe as aves no campo, observar. Parece que a gente perdeu a prática de observar. A gente está tão ocupado o tempo todo, fazendo algo o tempo todo, que a gente não sabe mais o que é não fazer nada. A gente não sabe o que é mais, às vezes até pensar na vida, sabe? Aquele dia que você deita no sofá, como os homens ficam na caixinha do nada. Às vezes até os homens não conseguem ficar mais na caixinha do nada ultimamente. Não é possível, não é? Você consegue ficar na caixinha do nada, Rogério? Não, Rogério não consegue ficar mais na caixinha do nada. Porque a gente está tão ocupado o tempo todo com qualquer coisa, sempre com as nossas mãos ocupadas de alguma forma, que a gente está perdendo essa capacidade de observar. E talvez a gente está perdendo essa capacidade de observar também, porque a gente vive numa realidade que a gente vive dentro de um apartamento, a maioria das pessoas, dentro de 4 paredes, ou a gente está dentro de um escritório o dia inteiro, ou a gente está preso dentro de um carro, está preso no trânsito. Então, como é que a gente vai observar se, por onde eu olho, existe uma barreira? Mas observar não significa que eu não preciso ter uma barreira diante da minha visão, mas eu posso observar apenas o cuidado de Deus. Se você está assim, se você chegou até aqui, é porque Deus tem cuidado de você. Se você tem vivido os anos que você tem vivido até aqui, e nada te faltou, é porque Deus tem cuidado de você. E você pode dizer assim, mas você não sabe os perrengues que eu passei, você não sabe a luta. Todos nós temos lutas, mas se não te faltou o pão, se não te faltou a vestimenta, se não te faltou a água, se não te faltou um teto, é porque Deus cuidou de você. E se Ele cuidou de você até aqui, Ele continua cuidando de você, amém? Ele continua atento às suas necessidades. E quando Ele está dizendo assim, olhe as aves dos céus, elas não trabalham, eles não semeiam, eles não colhem, mas eles têm o suprimento, porque o Pai as dá. Olha os lírios no campo, que também não fazem esse tipo de esforço manual, mas eles enfrentam o sol, eles enfrentam chuvas, tempestades, mas em algum momento eles desabrocham em sua beleza, uma beleza tão surreal, que nem Salomão conseguiu ser tão belo, ter vestimentas tão belas como os lírios do campo. E Jesus está falando isso por quê? E aí ele usa o termo lá, homens de pequena fé. Não é que ele está chamando a atenção, obrigando, mas é um termo carinhoso naquele momento. E Jesus está dizendo, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido dos lírios, das plantas, que são inferiores, que têm um menor valor, que dirá de vocês? Meus filhinhos, meus amados, é isso que ele está dizendo.
Observe como eu cuido de tudo isso, e eu também vou cuidar de você. Então, nós precisamos retomar o hábito de observar o cuidado de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Talvez agradecendo mais. Talvez agradecendo mais por aquilo que nós temos. Reclamar menos, murmurar menos. Talvez aproveitando mais o tempo, agradecendo, né, com a sua família, falando mais dos sonhos, dos planos, das coisas boas que acontecem, considerando as coisas ruins, claro, mas também não só focando naquilo, mas focando também nas coisas boas que Deus tem dado a cada um de nós. Só o fato de estarmos vivos, a semana passada estávamos ali atrás, falando de agradecimento, e aí a Lê falou assim, mas é difícil encontrar algo novo para agradecer todos os dias, né, Lê? Vou deletar você, tá? E aí a gente começou a falar assim, olha, mas se todos os dias nós agradecemos por estarmos vivos, por termos o que comer, por termos o que vestir, por nossos filhos, né, a família estar conosco, termos vida, termos salvação em Cristo, ter perna, ter braço, Gente, é tanta coisa que a gente pode agradecer a Deus. Mas e se amanhã der errado? Se amanhã der errado e ficar numa situação muito difícil, Deus estará lá para ajudar você naquela situação. Amém? Como Ele sempre esteve. Se amanhã der errado, se amanhã der ruim, fica tranquilo que Deus estará lá para te estender a mão, te levantar, te renovar, te capacitar, te orientar, te dirigir, assim como Ele tem feito até aqui. Então descanse o coração no Senhor Jesus, observe aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Então, em primeiro lugar, como viver um dia de cada vez, sabendo o que é ansiedade, focando no momento presente, observando o cuidado de Deus